Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Loriane e hoje eu falarei com vocês sobre essa outra dimensão do agir moral, que é a dimensão afetiva. Como nós vimos, toda ação moral implica não apenas saber como agir, ter conhecimentos de como agir, equilibrar, equacionar valores, ponderar, nessa situação é melhor eu agir dessa ou daquela forma, não é? Mas também atrelada a essa capacidade da razão, da dimensão intelectual do agir moral, está um querer agir moralmente bem, ou seja, a dimensão afetiva da moral. Vou ajustar aqui, perfeito. Bom, o objetivo da nossa aula então é identificar o que é o senso moral e identificar os sentimentos que contribuem para o despertar do senso moral. A obra de referência é o livro do professor Yves de Lattaille, com o qual a gente já está trabalhando, que se chama Moral e Ética, Dimensões Intelectuais e Afetivas. Especificamente o capítulo 3, o querer fazer moral, a dimensão afetiva. Então, nesse capítulo, o professor Yves, ele vai dizer que o dever corresponde a um querer e que, portanto, o sentimento de obrigatoriedade é ele mesmo uma forma de querer. Então, além da dimensão intelectual, existe esse querer agir moralmente bem, que é a dimensão afetiva. E, para isso, a gente vai trabalhar com os sentimentos que o professor Yves elenca como elementos fundamentais que contribuem para o desenvolvimento desse senso moral, desse querer agir moral, né? E aí ele vai falar destes sentimentos aqui: medo e amor, indignação, confiança, simpatia e culpa. Os dois primeiros, medo e amor, segundo Yves, são indissociáveis ao sentimento de obrigatoriedade. Os demais, indignação, confiança, simpatia, culpa, com exceção da culpa, não são diretamente relacionados ao sentimento de obrigatoriedade, mas alimentam e o fortalecem. Uma questão que o professor Yves salienta já no início desse capítulo, na página 108, é que é preciso saber entender esses sentimentos relacionados ao convívio social da criança, ou seja, não são exatamente esses sentimentos que vão promover o querer agir moral, mas eles vão fomentar, vão cimentar, eles vão fortalecer esse senso, de agir moralmente bem. E do que a gente está tratando, não é? O que é o senso moral? O senso moral, para o professor Yves, é a capacidade de conceber deveres morais e de experimentar o sentimento de obrigatoriedade a eles referidos. Ou seja, o querer fazer moral trata-se da junção das dimensões intelectual e afetiva. Então, eu sei como eu devo agir e eu experimento esse sentimento de obrigatoriedade. E aí, quando é que ele surge? O professor Yves vai dizer que ele surge por volta dos 4 ou 5 anos de idade da criança, não é? Quando ela experimenta, quando ela começa a ter consciência da existência das regras e do sentimento de obrigatoriedade, não é? E vai ser justamente pelo medo e pelo medo de perder o amor desse adulto que a criança vai começar a experimentar esse sentimento de dever, de obrigatoriedade. Eu devo seguir normas.
Então, a primeira fonte vem desses sentimentos, mas o medo e o amor não são suficientes para explicar esse querer agir moral, não é? Então, esse período de despertar do senso moral vai coincidir com aquele estágio de desenvolvimento de consciência e prática das regras. Lembram, né, que as crianças começam a praticar, brincar sem ter noção de regras, depois elas começam, né, por volta dessa idade de 4, 5 anos, elas começam a ter consciência da existência das regras, elas tratam essas regras como sagradas, imutáveis, né? Se você pergunta para elas, elas dizem que não é possível mudar essas regras. Então, elas já começam a ter consciência dessas regras, apesar de que na prática, né, elas ainda quebram as mesmas, né, segundo a sua vontade. Então, quando elas começam, né, esse sentimento, essa percepção de que regras existem, é preciso cumpri-las, atrelada a essa questão de perder, de medo de perder o amor desse adulto, é que elas começam então a experimentar o que vai se refinar ao longo do seu desenvolvimento, esse senso, né, essa capacidade de saber, eu tenho que me comportar de determinada forma, ou seja, existem regras que balizam a minha conduta, mas eu tenho que querer agir, né? Eu tenho que querer seguir essas regras. Então, todo esse senso moral, ele não se desenvolve de uma hora para outra, ele não nasce, né, no indivíduo de uma hora para outra. Ele tem sua origem, né, por volta dos 4 ou 5 anos, e esses outros sentimentos, além do medo e do amor ao adulto, vão ajudar no fortalecimento desse senso moral, tá? Então, ele não é suficiente, medo e amor não são sentimentos suficientes para explicar por que nós, enquanto indivíduos, experimentamos esse sentimento de obrigatoriedade do dever, tá? Então, com relação ao medo e ao amor, o Ives vai dizer que a criança obedece primeiro às pessoas que apresentam as regras, né? Lembram disso? A criança, ela não escova os dentes na hora que tem que escovar, porque ela sabe que é importante escovar os dentes. Ela vai primeiro esse respeito às regras, que seria o que Piaget chama de moral, ele surge do respeito às pessoas que apresentam essas regras, não é? E aí essa afetividade ela vai se representar nesses dois sentimentos de medo e amor. Esses dois sentimentos, então, eles vão dar surgimento ao primeiro tipo de respeito que a gente vai ver que depois deve se transformar num respeito mútuo, mas é o respeito unilateral. Então, a criança obedece, quando ela não faz birra, né? Mas a criança obedece, ela age conforme aquela regra, em função da autoridade que está ali coagindo a agir daquele jeito. Então, claro, é uma coação positiva. O adulto obriga a criança a agir porque ela ainda não tem capacidade de agir por suas próprias pernas, não é? Então, aí é a primeira fonte, a criança começa a obedecer essas regras em função desse respeito que elas têm por esse adulto, né? Porém, esse medo e amor não são suficientes, né, para o despertar do senso moral, pois a criança nessa fase não se preocupa apenas em obedecer a uma autoridade, preocupa-se também com as necessidades de outras pessoas, o direito, o mérito e as promessas, né? Então a criança ela não convive só com o adulto, ela convive com outras crianças, né, com outras pessoas. Então a qualidade dessas relações vai fortalecer o surgimento de outros sentimentos que vão fortalecer esse senso moral. Bom, além do medo e o amor, nós temos então o sentimento de confiança. Ele está relacionado não apenas ao amor, né? Essa ideia
também está ligado à questão da honra, né? As pessoas têm que merecer a confiança, né? Merecer merecer ser digno de que eu siga uma ordem, não é? Dessa pessoa. Então, existe um laço de confiança que ali se estabelece e isso me faz com que eu siga essa ordem que esse outro está me dando, não é? Então, a Wives faz a seguinte pergunta, né? Agiríamos moralmente sem confiar, mesmo sem confiar nas pessoas? Quando a gente vai num médico, num dentista, né? Alguém que tem uma autoridade nos diz, olha, você deve tomar determinado medicamento para a sua saúde, você tem que fazer determinado exame, você tem que se submeter a uma cirurgia de risco. Veja, você confia, né? Você faz o que essa pessoa está lhe mandando porque você confia, né, no conhecimento técnico, científico desse indivíduo. Você entra num avião para fazer uma viagem de uma cidade a outra, confiando na capacidade técnica daquele piloto de conduzir o avião com segurança, né? Então você submete muitas vezes a ordem desses indivíduos em função da confiança. E aí eu vou retomar um trechinho do livro do professor Ives, que está na página 112, que diz o seguinte, deixa eu achar aqui, ele vai falar da questão da diferença dos sujeitos heterônomos e autônomos, né? Quando a criança ela ainda é heterônoma, ela precisa confiar nas pessoas, sendo essas a sua referência moral, né? Fazer aquilo que a pessoa faz. Já uma pessoa que é autônoma, ela não necessariamente precisa confiar. Por exemplo, se eu desconfiar, né? Se eu for lá e o médico me disser, olha, Loriane, você tá com uma doença e você precisa fazer uma cirurgia. Por mais que eu eu confie nesse médico, eu vou querer uma outra opinião, né? Então, eu posso deliberar se eu seguirei ou não aquele tratamento, né? Então, muitas vezes, quando o indivíduo ele é heterônomo, ou seja, ele não consegue agir por si, ele precisa sim desse sentimento, ele precisa confiar naquelas pessoas para agir conforme o que elas estão dizendo. Já a autonomia permite que o indivíduo reflita e decida autonomamente se ele quer seguir ou não. Então, o que o Ives está falando aqui, ó. Se faz tal afirmação é porque, graças aos estudos de Kober, sabemos que a maioria das pessoas as pessoas é moralmente heterônoma. Ora, o que é heteronomia senão a referência a fontes externas para legitimar a moral? Se tais fontes externas dão, elas mesmas, o exemplo de que as regras morais podem não ser respeitadas, que os princípios morais não inspiram, de fato, condutas, o que sobrará ao heterônomo para permanecer legitimando a moral que lhe foi imposta? A razão? Se for ela apenas, nosso hipotético sujeito, então, não é heterônomo, mas sim autônomo. Nesse caso, intimamente convencido de que tal ou tal princípio moral é válido, ele o seguirá, mesmo que observe ser o único a fazê-lo. Não lhe ocorrerá dizer, como nosso irresponsável motorista, que, numa vez que ninguém respeita nada, ela também não respeitará nada nem ninguém. Essa compensação, tal referência exterior, poderá fazer muito sentido para o heterônomo, pois para ele ser moral é seguir, não uma ideia ou um valor em si, mas sim o que os outros dizem e fazem. E frequentemente o heterônomo não elege uma ou outra figura de autoridade, mas sim o modo como as pessoas de sua comunidade de fato se comportam. O grupo, a maioria, os costumes são para ele a referência máxima. Então, se ninguém é moralmente confiável, por que ele haveria de sê-lo?
Daí a frequência com que se ouve aqui e ali frases como "todo mundo faz isso mesmo", proferidas por pessoas que procuram legitimar suas próprias ofensas à moral. Em suma, o heterônomo precisa incessantemente de provas de que a moral é de fato respeitada por outrem. Ele precisa confiar nas qualidades morais das outras pessoas para ele próprio adotá-las. Para o autônomo, a situação é, por assim dizer, oposta. Sua questão moral não está em confiar em outrem, mas antes de mais nada em merecer a confiança de outrem, pois seu autorrespeito ou honra depende de sua fidelidade para com ele próprio. Então vejam bem a diferença, né? O sujeito heterônomo é aquele que precisa confiar nas pessoas, não necessariamente uma ou outra, mas nas pessoas que fazem parte do seu cotidiano, da sua comunidade. Já o sujeito heterônomo é aquele que autônomo, é aquele que sente o sentimento de eu preciso, né, prover esse sentimento, eu preciso que as pessoas confiem em mim. E essa é uma questão que faz, né, com que a criança, quando ela não confia na pessoa, quando o indivíduo não, a criança que ainda é heterônoma, né, quando ela não confia naquele adulto, né, então no professor, nos seus pais, que mentem, que não cumprem suas promessas, então que não passam essa confiança para a criança, por que ela vai seguir, né, o que essa pessoa diz, né? Então as crianças elas já conseguem perceber essa diferença de quando a pessoa transparece confiança ou não. E isso é natural entre as crianças. E aí, como o professor Ives diz, os adultos heterônomos, eles seguiam, né, por essas figuras de autoridade, pelo que essas pessoas fazem. E aí, quando elas não têm um sentimento de mas ninguém segue isso, ninguém faz aquilo, todo mundo faz assim, elas acabam se comportando desse jeito, tá? Então, outro sentimento, né, que faz parte desse despertar do senso moral, então, além do medo e amor, além do sentimento de confiança nessas figuras de autoridade, né, existe aquilo que o Ives chama de simpatia, né, ou que alguns outros autores falariam em empatia, né, mas aqui na sua obra, o professor Ives prefere usar o termo simpatia, que, referindo-se então ao autor Adam Smith, seria afinidade com toda a paixão, essa sensibilidade para com as outras pessoas, a capacidade de perceber e ser afetado pelos sentimentos dessas. Então, num primeiro momento, pode-se dizer que a simpatia diz respeito à ação moral, mas não é tão simples. Muitas vezes eu posso ter um comportamento moral sem ter simpatia, né? Ou seja, sem ter empatia para com alguém. Né? A compaixão seria uma forma de simpatia, inspira condutas morais, mas pode-se ter uma ação moral sem ter compaixão. E uma questão interessante da simpatia ou da empatia é que, na verdade, por esse sentimento, né, ou na verdade não é bem um sentimento, mas é uma habilidade que remete a sentimentos, que provoca sentimentos, que tem a ver com sentimentos, ela une, na verdade, razão e afeto. Então, nós não temos apenas simpatia com quem nós sabemos que temos que ter simpatia, mas com quem nós julgamos merecedor, porque a empatia, né, a simpatia, ela está ligada, eu preciso conhecer esse outro, né, e compartilhar estados afetivos, né, é sentir com esse outro, não é simplesmente eu me colocar no lugar do outro,
é eu compartilhar esses estados afetivos. E aí o Ives vai dizer, né, que a razão está no julgamento e na decisão de como eu vou agir então com essas pessoas. Porque ao analisar a situação, né, me colocar, perceber os sentimentos, as perspectivas do outro, eu julgo, né, eu considero que essa pessoa ela é merecedora, necessário, né, merecedora daquele sentimento. E aí o Ives vai dizer que a criança, né, a simpatia, na verdade, ela contribui para o despertar do senso moral por dois motivos, tá? Primeiro, porque a criança, pela simpatia, consegue ver o outro, né? Então, e compreender o outro. Veja que crianças menores que ainda são egocêntricas, né? Não egoístas, mas egocêntricas, que pensam a partir da sua perspectiva, elas ainda não desenvolveram essa capacidade de descentrar que é necessária para a simpatia, que é necessária, né, para a empatia. Então, pelo exercício da simpatia, a criança começa a enxergar esse outro, a perceber que esse outro tem pensamentos, que esse outro tem sentimentos, que esse outro sofre, sorri, gosta, não gosta, se chateia, fica contente, fica com raiva, não é? Então, esse primeiro, né, é um exercício muito importante para esse despertar do senso moral, enxergar o outro. É pela simpatia, né, ou pela empatia, que o outro parece existir no universo da criança. Então, eu consigo ver o outro, ter o outro como um objeto de atenção. E aí uma outra coisa que o Ives nos mostrou é que as crianças, né, nesse processo de julgar os atos, né, elas agem mais por generosidade do que por justiça, né? E o que ele vai ressaltar é que os pais e professores reforçam a todo tempo aquilo que não deve ser feito, né? Regras proibitivas, ao invés de incentivar ações generosas. Então as crianças querem compartilhar, as crianças querem ajudar, elas querem dar o seu lanche para o colega que está sem comida ou que os pais mandaram um lanchinho que o coleguinha não gostou e aí eles, toma aqui do meu, e aí o adulto vai lá e diz, não, você tem que comer o seu lanche, eu comprei o seu lanche para você, você não deve compartilhar, né? Então vejam o quanto, né, as crianças elas já julgam. Aí ele traz os resultados de uma pesquisa em que ele conseguiu identificar se as crianças agiam mais por generosidade ou por justiça, né? Ver se aquele ato era correto, o que elas consideravam melhor, um ato justo ou um ato generoso. E aí ele mostra que as crianças elas reconhecem aquilo que é certo e que é errado, né? Mas elas julgam como melhores os atos que são guiados pela generosidade. Então, gente, vejam o quanto o agir moral, ele necessita que eu veja o outro, que eu entenda seus sentimentos, que eu entenda a sua perspectiva, que eu veja as consequências do meu ato no outro. E eu preciso incentivar que as crianças sejam solidárias, que as crianças sejam generosas, que as crianças tenham esse contato com esse outro. Então, outro sentimento que é importante, né, para o despertar do senso moral é a indignação, né? A indignação, né, ela já é um sinal de que a criança já se vê como alguém com valor. Então, quando a indignação está atrelada à noção de direito, que é essencial à justiça. Então, quando a criança percebe já que um ato, ele, por exemplo, tinha-se combinado que se as crianças fizessem atividade, a professora deixaria ir para o parquinho.
ou brincar com jogar determinado jogo. E as crianças cumprem esse combinado na escola e a professora muda de ideia, simplesmente. Puxa vida, isso tá errado, não é? Como assim? Eu fiz o combinado, né? Nós cumprimos o combinado e a professora não cumpre o combinado. Isso gera indignação, né? Então tá totalmente atrelada à noção de justiça. E, obviamente, ligada então com a moral. Que mais? Sente-se indignação, então, o Ives diria, né? Sente-se indignação quando se é vítima de uma ação considerada imoral, mas também se pode senti-la quando se é testemunha de ações imorais que vitimizam outrem. A indignação refere-se essencialmente a um conteúdo preciso da moral, a saber, a justiça. A indignação é um sentimento moral despertado pelo fato de direitos terem sido desrespeitados, pelo fato de alguma injustiça ter sido cometida. Né? No primeiro momento, a criança ainda egocêntrica, né? Nesse processo de descentração, de conseguir perceber os direitos, as intenções, os atos dos outros, né? Que são um constante crescimento. Num primeiro momento, ela vai sentir maior indignação quando os seus direitos forem quebrados, né? Mas mais tarde, então, ela vai afinando essa noção de justiça e percebendo que as coisas valem não só para ela, mas também para os outros. E quando ela perceber que os outros também tiverem, os direitos dos outros também tiverem sido cortados, desrespeitados, logo ela experimentará esse sentimento de indignação, né? Então as crianças elas já têm essa noção, essa sensibilidade da justiça já precocemente, né? Então as crianças menores têm um menor senso de justiça apurado, porém a noção de direito não lhes é estranha, né? Primeiro elas sentem indignação, elas já têm uma percepção de injustiça para si, e aí depois, em função da reciprocidade, do desenvolvimento da descentração também, elas vão conseguindo perceber a injustiça com os outros. E é mais um sentimento que é importante para a construção do autorrespeito, né? Porque eu preciso ser respeitado, né? Eu sou um sujeito de valor. Isso é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Então, o que o Ives vai dizer? Que simpatia e indignação se complementam no despertar do senso moral. A simpatia ou a empatia ajuda a ver o outro e a indignação ajuda a se ver com direito e ver o outro como um sujeito de direitos. Tá? Bom, haveria então, o Ives vai dizer, um outro sentimento que também auxilia no despertar do senso moral, que é essencial para a vida moral dos indivíduos, né? O problema estaria se nós não sentíssemos esse sentimento, que é a culpa. Pensem aí numa situação em que vocês agiram contrariamente a um valor, a uma regra, a algo que vocês consideram importante e vocês se sentiram culpados. A culpa é esse sentimento penoso decorrente da consciência de se ter transgredido uma regra moral. Está relacionado à ação e não ao ser. Quando eu tenho um sentimento negativo ao eu, a minha imagem, eu vou falar na vergonha, que a gente já vai retomar.
mas a culpa está relacionada à transgressão, ao ato, à ação e não ao ser. Então, vamos pensar. Vejam, eu quando era criança eu fazia uma arte, eu aprendi isso com meu irmão. Era na época que a gente ainda que se usava muitas moedas, né? Logo quando lançou a moeda de R$1. Olha, eu confessando as minhas transgressões de criança. O pai dava as moedinhas, né? Mas a gente sabia que a moeda de R$1 valia muito mais. Então, quando sobrava as outras moedinhas, só que o pai nunca tinha noção de quanto de dinheiro tinha na carteira dele. E aí ele deixava a carteira ali, a gente pegava as moedinhas de 10, 5 centavos que sobrava das coisas que a gente comprava e ia lá e trocava, né, por moedinhas maiores de 50 centavos ou R$1. E eu não sentia culpa por isso. Logo, eu fazia novamente. Se eu sentisse culpa, eu, obviamente, não roubaria o meu pai. E vocês? Quais ações vocês lembram, né, de criança, de adolescentes, de adultos, atos de transgressão de valores ou de regras que vocês cometeram, que se sentem culpados? Então, qual é a importância da culpa, né? Em primeiro lugar, ela legitima a moral, ou seja, é errado roubar qualquer pessoa, não só os pais, não é? A gente não deve fazer isso. Então, a culpa legitima um dever, ou seja, legitima a moral. É por sentir culpa que você reconhece, né, o valor da regra, daquele valor. A culpa leva as pessoas ao reparo do erro, né? Então, veja, como eu disse para vocês, eu não me sentia culpada. Logo, eu continuava fazendo. Se eu me sentisse culpada, com certeza eu pararia de fazer aquilo, né? E a importância, né, da culpa está relacionada, na verdade, à própria capacidade de sentir esse sentimento, né? Já a incapacidade implica falta de freio moral. Se eu não sinto culpa, eu continuo agindo. Então, a importância que existe de nós nos sentirmos culpados, porque ela é um freio. Então, a gente pode até transgredir a regra, mas o fato de sentir culpa faz com que a gente volte atrás. Opa, não vou fazer mais. Ou tá errado isso que eu fiz. Aí ele tem ele lança a pergunta, né? A criança pequena é capaz de sentir culpa? De onde vem tal capacidade? A culpa, o sentimento de culpa, segundo Ives, provém do sentimento de obrigatoriedade, assim como da simpatia, né? Essa sensibilidade aos estados afetivos alheios, em função das consequências negativas causadas. Então, eu não percebia, o pai nunca percebia que eu trocava as moedinhas, não tinha uma consequência negativa para aquilo, logo, naquele momento eu não percebia que aquilo era errado, né? E aí tem um trechinho interessante que ele traz na página 132, que é o seguinte, ó: não houvesse ordens, não haveria o despertar da moralidade, e não houvesse transgressão a elas, não haveria despertar, não haveria desenvolvimento moral. Então, o que o Ives vai nos dizer? Que somente acontecerá o desenvolvimento desses sentimentos, do medo e amor, da simpatia, da confiança, né? Confiar nos outros e ser um indivíduo em quem as pessoas podem confiar, né? Sentir culpa, se ao lado da razão presidirem, né? Somente acontecerá o desenvolvimento desses sentimentos que, ao lado da razão, presidem o despertar do senso moral, se as primeiras noções construídas penetrarem a personalidade.
Ou seja, se os planos moral e ético se articularem e for construída, portanto, uma personalidade moral. O que o Yves está querendo dizer aqui? Então, todos nós, né, como a gente viu no outro capítulo, todos nós temos a capacidade, a potencialidade de desenvolver tanto os aspectos intelectuais que contribuem para o agir moral autônomo, quanto os aspectos afetivos, né? Essa questão do querer fazer moral, né? Então, todos nós temos essa capacidade. Isso só vai acontecer quando os sentimentos do querer fazer moral e o sentimento ao lado da razão, de conhecer, saber porquê, equacionar, tem sensibilidade moral. Quando esses sentimentos e a razão, né, se desenvolverem e as primeiras noções construídas sobre o que é certo e o que é errado for penetrando na personalidade ética do indivíduo, né? Então, o que o Yves traz nesse livro, ele vai falar do plano moral, que está relacionado ao saber fazer, né, às ordens, aos deveres. E, por outro lado, está o plano moral, é esse dos conteúdos, né, onde está também atrelado o sentimento de obrigatoriedade, o sentimento do dever. Existem conteúdos que regem o meu comportamento e logo eu tenho o sentimento de dever de seguir, né? Implica conteúdos e o sentimento do dever. Por outro lado, existe o plano ético, né? Que é o plano que está relacionado ao que vida eu quero viver, não é? O tema da vida boa, né? Para com os outros, né? Em instituições justas. Então, plano moral é o conteúdo do dever e o plano ético está relacionado ao que vida eu quero viver, né? Com base em quais valores, que pessoa que eu quero me tornar. E aí, o que vai ligar esses dois planos, né, é o sentimento do autorrespeito. Que sentimento é esse? É o sentimento de honra. Então, vejam que se eu, enquanto indivíduo, vou desenvolvendo, eu vou sabendo como eu devo agir, vou construindo essas noções, esses outros sentimentos nas relações com esses outros indivíduos. Isso vai se solidificar, né, no senso moral, se eu a isso eu for agregando as minhas imagens, ou seja, ao desenvolvimento da minha personalidade, do meu eu for agregando imagens positivas de mim. Mas não são quaisquer imagens, mas imagens carregadas de valores, né? Imagens carregadas de valores morais. Então, Ives vai dizer o seguinte: assumimos que a energética do sentimento de obrigatoriedade, essencial ao plano moral, deve ser procurada no plano ético, na busca de representações de si com valor positivo. Lembremos também que o autorrespeito é sentimento que une os planos moral e ético, pois ele é, por um lado, expressão da expansão de si próprio, portanto, elemento dessa vida boa, né, que o sujeito busca, e, por outro, causa essencial do sentimento de obrigatoriedade, portanto, motivação para a ação moral. Respeita a moral quem, ao fazê-lo, respeita a si próprio. Logo, o desenvolvimento moral e o fortalecimento do sentimento de obrigatoriedade que inspira deve ser explicado pela construção de uma personalidade ética. E aí o Yves vai concluir que existe um sentimento que seja experimentado tanto no plano ético quanto no plano moral, que possa ser responsável, então, pela construção desse autorrespeito, né? Que é essa dimensão que vai unir os dois planos, que vai potencializar
o desenvolvimento de uma personalidade ética, não é? Que é uma pessoa que tem autorrespeito, um sentimento de honra, né? Um sentimento de expansão. Eu me vejo como uma pessoa boa. E aí ele vai dizer que esse sentimento é o sentimento da vergonha, tá? É aquele sentimento que vai incidir sobre o ser, diferentemente da culpa, né, que está relacionada ao ato, a vergonha vai incidir sobre o ser. E essa vergonha, então, está relacionada às imagens de si, né, com valor moral. Então, o que o Ives diz é que primeiro a gente sente vergonha, né, em dois tipos de situação, né? Primeiro em situações, volta, aqui, ó. Primeiro em situações de exposição, né? Então, quando eu me sinto exposto por alguma coisa, ou em função do juízo negativo, né? Do olhar, né, um sentimento real ou virtual de valor. Seja um autojuízo negativo ou um juízo alheio. Então, ele traz duas ideias: juízo negativo alheio e vergonha podem surgir apenas, né, em casos de exposição. E a vergonha, né? E o que ele também vai dizer é que a vergonha vai incidir sobre o ser, que pode se sentir vergonha, tanto pelo que acontece ou aconteceu, e também por aquilo que possa acontecer. E eu posso ter três casos, né? Três situações em que eu sinto vergonha. Primeiro, vergonha da minha imagem, né? Então se eu tô com meus cabelos desarrumados, posso sentir vergonha. Ou, nossa, eu roubei dinheiro do meu pai, sinto vergonha. Então, que imagem é essa que eu tô passando, né, ao trocar as moedinhas? Isso pode gerar vergonha. Num segundo caso, a intenção, né? A pessoa, quando eu penso em fazer algo, eu já sinto vergonha. Nossa, eu não posso, pensei em fazer isso, que vergonha. Isso vai contra as minhas imagens, logo eu sinto vergonha. E um terceiro caso é quando o sujeito ele não faz, ele já antecipa, na verdade, né? Ele nem cogita fazer tal coisa porque ele sentiria vergonha. Então, eu tenho a vergonha quando eu já fiz o ato, né? A vergonha quando eu cogito fazer, e a vergonha que na verdade é antecipada, que nem permite que o indivíduo pense em fazer aquilo. E a vergonha, ela pode incidir sobre questões morais e não morais, não é? E até imorais. Então, eu posso ter vergonha por mentir, vergonha por desrespeitar, vergonha por roubar, vergonha por não merecer confiança, por a pessoa me confiou um segredo e eu conto para alguém, então, veja, eu quebrei a confiança, logo, vergonha por quebrar valores morais. Agora, eu posso sentir vergonha também por questões amorais, né? Eu posso sentir vergonha por não estar com uma roupa de marca, eu posso sentir vergonha por estar com a minha calça rasgada, eu posso sentir vergonha por ter soltado um pum no meio das pessoas. Veja que não tem nada a ver com a moral, mas são questões amorais que não tem nada a ver com valores morais, mas que me fazem sentir vergonha. E eu posso também ter vergonha por valores imorais, né? Então, quando eu tô numa situação que eu fico nervosa e eu acabo gritando, levantando a voz, de certa forma, eu estou agredindo a pessoa, né? Estou sendo agressiva. Logo, é um contravalor.
e eu posso sentir vergonha por isso, né? Ou, como no caso hoje, eu sinto vergonha de ter roubado, né? O meu pai, apesar de ser uma coisa de criança, é errado. Então, eu sinto vergonha disso. Então, eu posso sentir tanto de valores, vergonha sobre valores morais, amorais ou imorais. Então, o que o Ives também vai nos dizer é que a incapacidade de sentir vergonha moral é típica das pessoas que agem contra a moral. Logo, a capacidade de sentir vergonha é condição necessária a esse querer agir, o querer fazer moral, que é o dever moral, né? E aí ele vai dar aquele exemplo do Camus, né? Que é depois vocês podem retomar no texto, que é do indivíduo que, deixa eu achar aqui o exemplo do Camus, acho que na página 136, né? Que é o indivíduo que... Cadê? Aqui, ó. Para voltarmos ao conceito de personalidade ética, trata-se de analisemos um caso real em que a vergonha foi experimentada e a ação moral realizada. Trata-se de um evento cujo protagonista é uma criança de 11 anos aproximadamente. Essa criança, cujo nome é Albert Camus, tornar-se-ia famosa, chegando a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Em um romance póstumo, Camus conta a história de Jacques, personagem que inventou para contar sua própria história. Jacques, portanto, Camus, é de origem economicamente bem humilde, órfão de pai e criado por uma mãe de pouca cultura e que trabalha como empregada doméstica. Em um dos primeiros dias de aula no liceu, ao qual, graças a seus esforços e à ajuda de seu professor, Monsieur Bernard, ele foi admitido após um concurso. É-lhe remetido um formulário em que, entre diversas informações solicitadas, ele deve registrar qual a profissão de sua mãe. Já que sabe, para não mentir, ele deve escrever a palavra empregada doméstica. O autor assim descreve a cena. Jacques começou a escrever a palavra, parou e em um só instante conheceu a vergonha e a vergonha de ter tido vergonha. E aí ele vai, né, retomar a questão das representações de si desse sujeito, né? Então, é muito interessante, né? Inclusive, fica de dica para vocês, se vocês quiserem ler um pouquinho mais sobre isso, o professor Ives tem um livro que se chama Vergonha, a Ferida Moral, né? Em que ele se debruça sobre esse sentimento que é tão importante como regulador das ações morais e um sentimento que está ligado ao autorrespeito, né? E aí, o que é importante, né, que ele vai dizer, né, que o sentimento da vergonha, ele, na verdade, ele não é importante no despertar do senso moral. Então, as crianças podem sentir vergonha antes, né, lá quando, associado, né, aos outros sentimentos, mas é fortemente presente na fase de construção da personalidade ética. Então, enquanto aqueles sentimentos que nós vimos são importantes para o despertar do senso moral, a vergonha é muito importante nessa fase de construção da personalidade ética, né? Que são os primeiros sinais de autorrespeito e honra, e isso ocorre por volta dos 9, 10 anos de idade. No entanto, o que vai determinar ou não a construção de uma personalidade ética, né, são determinados conteúdos que vão se agregando a essa personalidade. Então, o que determina não é o fato, né, de sentir vergonha. As pessoas sentem vergonha, mas por que elas sentem vergonha? Elas sentem vergonha de quê? Da sua imagem, de pensar em cometer um ato ou já antecipam? Mas qual imagem? Do que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha por ser fraco? Eu tenho vergonha por titubear e não dar conta de alguma coisa? Eu tenho vergonha de
de não ter batido nos colegas e mostrado que eu era forte? Ou eu tenho vergonha de não ter prestado ajuda quando um colega meu pediu? Do que eu tenho vergonha? Isso vai depender dos sentimentos, na verdade, dos valores que eu vou agregando como importantes para a construção desse eu, ou seja, desse sentimento de autorrespeito, dessas imagens carregadas de valor moral. Agora, eu posso ter vergonha, né, por ter sido fraca, vergonha por ter roubado pouco, que eu tinha que ter roubado muito mais. Eu posso ter vergonha disso, mas aí eu não vou dizer que eu tenho um autorrespeito. Na verdade, eu tenho uma autoestima agregada a valores não morais. Para eu dizer que eu tenho um sentimento de autorrespeito, eu tenho que ter agregado, então, a esse sentimento imagens carregadas de valores morais. E o que vai contribuir, então, né, para o desenvolvimento desse sentimento da vergonha, né? Como a gente viu, essa vergonha, então, é típica das pessoas que agem contra a moral. E aí a gente vai ver a diferença, na verdade, entre relações de coação e relações de cooperação. Então, nas relações de autoridade, relações de cooperação, é muito forte o juízo alheio, não é? O olhar do outro sobre o meu comportamento. O outro me diz, o outro me julga, o outro me culpa, né? Porque o sentimento da vergonha, na verdade, essa noção de autorrespeito, ela vai se construindo tanto da percepção que eu vou tendo de mim, também carregada do olhar do outro, do juízo dos outros, não é? Então, vem desses juízos alheios do meio social e da interiorização de valores. Mas o quanto mais eu sou levada a pensar sobre mim, sobre os meus atos, a fazer essa reflexão, mais eu tenho a capacidade de olhar para mim sem necessariamente pesar tão fortemente o olhar do outro, né? Então, se eu olho as relações adulto-criança, eu venho muito fortemente, né, o olhar do outro. Quando as crianças estão entre elas, né, crianças, adolescentes, jovens, aqui é possível as relações de cooperação, onde é possível vivenciar a descentração, a reciprocidade, não é? E vivenciar de forma mais saudável e assertiva esses valores, né? E as imagens de si carregadas de valores, tá? Então, Ives nos diria: com efeito, uma pessoa moral é, antes de mais nada, uma pessoa na qual se pode confiar. Uma pessoa honrada é necessariamente uma pessoa que merece a confiança moral alheia e sentiria vergonha somente em pensar em não merecê-la. É exatamente isso que, graças às relações de cooperação, a criança começa a compreender. Ela já o intuía em relação às ações dos outros, mas agora ela o aplica a si mesma. E entre as representações de si, o valor do merecimento da confiança começa a ter lugar e logo nasce a vergonha de não ser digno de confiança. Por isso a importância das relações de cooperação. E o que isso tudo nos diz? Né? Que o desenvolvimento dessa personalidade ética, né? Desse sujeito que é carregado no sentimento de autorrespeito, que é embasado em valores, né? Que vai ligar tanto esse plano do dever, o plano da moral, quanto o plano ético, que é essa dimensão de que vida que eu quero viver, o que é uma vida boa para mim, não é? Todo esse desenvolvimento exige um trabalho educacional sofisticado, né, que potencialize o desenvolvimento afetivo, né, porque esses sentimentos não necessariamente eles são sentimentos que vão sedimentando, que vão auxiliando
essa dimensão afetiva da moral e que é o querer agir moralmente bem, né, com os outros, consigo e com os outros, e com base em conhecimentos, né, na razão, nos conhecimentos, no equacionamento moral, na sensibilidade moral. Então, é um trabalho que envolve essas duas dimensões e a escola tem um papel fundamental nesse desenvolvimento. É isso, gente. Leiam todo esse livro do Ives que vale muito a pena. Muito obrigada e até a próxima.